Então, olá, saudações. Agradeço muito a sua presença. Meu nome é Marcos Wunderlich e eu preparei aqui um vídeo muito especial sobre o que é mentoring, falar sobre a mentoria. E esse é um assunto bem instigante, é um assunto assim que me empolga muito e empolga muitas pessoas, porque ele tem assim um efeito especial tanto para nós quanto para as outras pessoas. Eu quero também trabalhar algo novo aqui, que é o holomentoring, né? Talvez seja uma palavra bastante desconhecida, mas ela tem uma função muito especial dentro desses aspectos da mentoria. Então eu quero começar fazendo assim, mostrando aqui para você uma figura. É uma figura com uma pessoa com a mão no queixo e um monte de pontos de interrogação. Então é isso, né? E talvez você já tenha se visto dentro desse formato aí, né? Com vários questionamentos, várias buscas, às vezes a gente está perdido, às vezes a gente não sabe o que fazer, né? Isso é algo assim bastante normal no ser humano, né? Nós não somos assim pessoas que têm uma vida plena, completa, assim. Então a gente tem uma evolução, a gente tem perguntas. E quando a gente tem essas perguntas, você pode buscar uma determinada ajuda, você pode buscar uma ajuda talvez no coaching ou talvez no mentoring. O coaching ele é mais utilizado quando você busca uma meta, você busca um resultado, você está com dificuldade de conseguir um emprego, de conseguir fazer uma viagem, você está com dificuldade, digamos assim, de ter metas na tua equipe. Então, o coaching é uma metodologia muito boa para isso, né? Porque ela é uma melhoria, ela é um desenvolvimento, mas quando as questões são mais profundas, quando as questões são mais pessoais, as questões são mais relacionadas à vida humana, a comportamentos humanos, eu diria assim que o mentoring é uma metodologia mais adequada, porque o mentoring ele trabalha ampliação de visão, o que normalmente dentro do coaching não se faz, né? Então essa ampliação de visão, ele cria uma nova realidade. O mentoring é algo para você buscar uma vida melhor, para você ter mais performance como ser humano ou até como profissional, né? Então o mentoring seria mais adequado para isso. Ok? Então eu quero falar um pouco dessas metodologias. Então o coaching, ele está muito ligado a um desenvolvimento, né? Então essa é uma questão. O mentoring ele é mais amplo, ele é mais abrangente, porque trabalha com seres humanos, trabalha com a vida, trabalha com posturas internas. Então ele fala mais, o eixo maior dele é o que a gente chama de transformação. Eu preciso me transformar, ou seja, dar um olhar novo. Enquanto que no coaching não há muito essa necessidade. Há também, mas não é tanto, não é eixo. Mas no mentoring, o eixo é a transformação. Agora, existe o holomentoring, que eu falei há pouco para vocês. O holomentoring é o seguinte, ele é fazermos todo o processo de mentoria ou de coaching com uma visão holístico-sistêmica. Então, o que muda é a mentalidade do profissional que aplica coaching ou aplica mentoring. É uma visão ampla. A visão holossistêmica, ela é uma visão muito libertadora. Então, ela tem realmente muita repercussão nas pessoas e aquilo fala muito para as pessoas. Então, essa é a diferença, não é? Muitas vezes as pessoas, elas têm, né, por exemplo, um mentor, ele pode ter uma visão muito pequena de mundo, mas ele aplica isso junto ao seu cliente e muitas vezes ele pode levar as pessoas a alguns enganos, a alguns erros. Enquanto que se ele utilizar uma mentalidade holístico-sistêmica, ele vai talvez não ter essas dificuldades de levar essa pessoa a um determinado erro. Vamos dar um exemplo. Às vezes uma pessoa, né, um gerente de empresa, um sênior da empresa, ele vai ser mentor de alguém que está chegando lá, mentor lá de um trainee. Então é muito interessante. E se ele tiver uma mentalidade pequena, ele pode falar assim, olha, nessa empresa aqui tem muita guerra, tem muita dificuldade, né? Nós temos que derrubar aquele diretor. Então ele vive num mundo de guerra e ele já vai fazendo assim seu joguinho de poder.
Enquanto que se ele for um holo-mentor, ele não vai entrar nisso. Ele tem uma capacidade de ler a visão dele e ampliar a sua visão para que ele possa fazer algo com uma clareza de intenção e que não gere guerras, não gere problemas, né? Que seja algo limpo, algo adequado. Então, a visão holística, né, é a visão do todo e a visão do sistema, que é a interligação das partes. Então, isso é uma visão muito ampla. É uma visão assim, mais conectada com a vida, com as leis da vida, etc. É isso que o holo-mentoring faz. Então, ele gera coerência, não é? Então, o coach, né, o coaching, ele está muito ligado ao fator técnico, voltando aqui, né, numa nova visão aqui, ele está voltado a resultados, metas, etc. Está tudo ok. Agora, o mentor, né, ele promove esclarecimentos, ele promove, ele aponta direções, ele inspira as pessoas. Talvez um dos grandes pontos é o que a gente chama de inspiração, né? Enquanto que ele também busca assim, a qualidade das relações, a qualidade da vida, a qualidade de ser um líder, a qualidade de ser um profissional, né? A felicidade humana. Até ele fala do fator humano, principalmente da mentalidade, né? Porque o mentoring, ele é uma transformação de mentalidade, né? Toda transformação é uma nova visão de mundo, né? Então essa é a questão muito importante. Então, eu gostaria de deixar isso assim bem claro para você. E eu gostaria também de dizer para você que o mentoring e o holo-mentoring, né, eles são as metodologias iguais, na realidade. Quando a pessoa já está numa visão holística, né, sistêmica, então ele é um holo-mentor e está fazendo mentoring também. Isso é uma atividade assim, muito nobre, né, a pessoa pode ser um profissional, como mentor, né, ou não, né, mas ela é uma atividade em que você está pronto a quê? A apoiar as pessoas a realizarem assim, melhores coisas na vida dela. Então, é um apoio que se dá a um cliente para que ele possa fazer as transformações por ele mesmo. Então, é possível assim utilizar essas ferramentas do sistema ISO que eu criei e que são metodologias bastante usadas e avançadas dentro dessa visão holístico-sistêmica, né, para esse trabalho de mentoring, né, ou de holo-mentoring, de um modo muito informal também. Então, existe o modo formal, profissional, e o modo informal, que a gente pode usar o tempo todo no dia a dia da gente, né, sem problema algum, ajudando as pessoas, conversando com as pessoas. Então, isso é muito legal. Então, isso pode ser também um diferencial profissional, né? Se você aplicar as metodologias de mentoring junto a pessoas no dia a dia, informalmente, isso pode te dar um diferencial profissional muito grande. Então, resumindo aqui, nesse quadro aqui, eu gostaria de colocar o seguinte, né? Que mentoring, ele é um apoio que o mentor dá para a autossuperação do mentorado. Eu acho que isso aqui resume muito bem. Então, essa figura aqui, eu gostei muito dela, né? De uma pessoa que rompe as correntes. Então, significa que ele vai ter uma superação do modelo antigo. Então, isso significa uma nova visão de mundo, uma nova forma de ver. E isso é muito necessário na nossa vida, até porque nós necessitamos evoluir constantemente, né? Então, essa parte aqui é uma parte introdutória que eu quis trazer para você. Eu quero trazer agora assim, um pouco da minha apresentação pessoal, bastante rápido, né? Eu quero dizer para você que eu sou presidente do Instituto Holos, né? Aqui está o nosso prédio, ele está localizado em Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis, e nós já somos uma organização que tem 26 anos de fundação, então a gente já tem um chão, já tem uma experiência, né? E eu sou o presidente desse instituto e também sou empresário, me formei em engenharia, não exerço mais engenharia mecânica, mas eu sou agora engenheiro humano. E isso é muito legal, porque eu faço mentoria com pessoas, eu formo mentores, também sou palestrante, sou treinador de pessoas. E eu tenho uma vida assim, bastante digna, porque eu tenho contato maravilhoso com pessoas.
tá ok? Eu também faço parte do IBCO, Instituto Brasileiro de Consultores de Organizações, e também de outras organizações, tá ok? Então, o Instituto Olus, ele também foi top of mind já há 4 anos seguidos, né? Nós participamos como os concorrentes finais dentro desse top of mind na categoria de coaching, né? E isso também é uma honra muito grande e atesta muito a qualidade do que nós fazemos. E o sistema ISO, ele é um conjunto de instrumentos, de ferramentas concebidos numa visão holístico-sistêmica, são repassados numa visão holístico-sistêmica, para que realmente essas pessoas que utilizam esses referenciais possam fazer uma diferença efetiva junto aos seus clientes. Então existe toda uma história do sistema ISO, eu não vou falar isso aqui agora, mas ele tem vertentes, ele tem vertente na grande sabedoria humana, ele tem bases na mentalidade, na visão da mentalidade, na ampliação da mentalidade, ele tem vertentes científicas, porque o que nós fazemos também tem fundamentos científicos, e a gente também trabalha com base nos grandes líderes, né, os grandes gurus da liderança mundial, que também nos inspiraram. Nós também buscamos boas fontes, também nos inspiramos, né, onde que a gente pudesse realmente trazer o melhor para os nossos clientes também. Eu sou coordenador editorial já de 5 livros, e já indo para o 6º, sou coautor também de já 15 livros também ao longo da minha carreira profissional, e eu gostaria de dizer também para vocês, né, que todo esse processo aqui, né, ele vai me levar a dizer a você, né, uma compreensão humanizada do mentoring e do holo-mentoring, né? Então eu queria falar dessa atividade de lidar com pessoas e essa compreensão mais humanizada. E para isso eu preciso trazer uma definição básica, né? Essa definição básica que eu chamo, ele é atividade prestadia. Talvez seja um termo muito novo, mas eu coloquei aqui bem claro assim, que prestativo, uma pessoa prestativa, é diferente de uma pessoa prestadia, né? Então, prestativo é uma pessoa que ajuda materialmente, que está aqui, dá uma mão, etc. Mas o prestadio é algo assim que nasce do coração das pessoas, né? Por exemplo, ter uma atividade generosa com alguém, não esperar nenhum retorno. Então, as pessoas que têm consciência mais elevada, pessoas, né, refinadas internamente, eles já vivem para o bem-estar dos outros. Eles já superaram o seu ego e fazem essas atividades prestadias. Então, as atividades prestadias, elas são o bem-querer do outro. Então, é uma atitude generosa, de amor, de compaixão, né, de você gerar o benefício às pessoas. E isso é muito importante. Por quê? Porque quando nós somos generosos, nós nos sentimos bem. Então, a generosidade, ela é, na realidade, o quê? Uma fonte de felicidade. Por isso que eu digo assim, que a prática do mentoring, né, com uma atitude prestadia, de realmente você se dedicar, de amar o teu cliente, de você poder fazer o melhor por ele, sem carregar as dores dele, obviamente, mas essa tua dedicação, esse teu amor, você querer que essa pessoa consiga, por ela mesma, resolver suas questões, né, isso é algo assim que gera uma felicidade muito grande, né, e isso é a atitude prestadia. Então é algo que vem de dentro. Então, se você exerce uma profissão com uma postura prestadia, isso é ótimo, assim, isso é muito legal, né? Agora, frente a essa questão do prestadio, eu quero falar um pouquinho da questão da humanização, né? Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o propósito das pessoas. Hoje em dia, você fala muito dos propósitos, né? As pessoas estão buscando o seu propósito e tal, e é muito comum isso estar acontecendo, né? Então, do propósito, vai surgir uma direção, para onde que eu vou rumar. Então, primeiro, a gente precisa ver o propósito da gente. Mas eu gostaria de dizer para você que só existe um propósito na vida dos seres humanos.
é ter uma atividade prestadia. É você gerar o bem dos outros. Né? A partir daí você pode dar uma direção e a partir da direção uma determinada atividade específica. Então, a atividade prestadia é o único propósito que você pode ter na tua vida. Né? De gerar benefício à humanidade, de gerar benefício às pessoas, aos seres. Isso não quer dizer que você vai esquecer de você, eu não vou fazer voto de pobreza, etc. Não é nada disso, você cuida de você, mas você tem como foco principal o benefício às pessoas. Né? E isso é algo importante, porque você diminui teu ego. Porque o que nos faz sofrer é esse ego que a gente tem, é esse excesso de pensamentos, etc. Então, quando eu me dedico por bem das outras pessoas, o meu ego diminui, isso é super legal. Né? Então, eu sinto uma felicidade natural, uma felicidade que já está dentro de nós naturalmente. Né? Por isso que você pode, então, frente a uma atividade prestadia como sendo um propósito seu, né, você pode achar uma direção. No caso das pessoas que vão trabalhar aqui com pessoas, você pode, então, escolher uma direção de ter uma atividade de contato com pessoas. Então, você pode ser um médico, ser um enfermeiro, você pode ser um professor, você pode ser... Enfim, você escolheu, né, aonde você tem um contato com pessoas. Agora, a partir dessa direção, você pode ter uma atividade específica. Aí você pode se tornar o quê? Um profissional de mentoring e de holomentoring. Né? Se você faz, né, o mentoring com visão holístico-sistêmica, você já é um holomentor. Mas eu vou falar aqui de vez em quando de mentoring, de holomentoring, mas você já entendeu essa visão, assim, tá bom? Então é isso, né? Então vamos recapitular. O propósito, o único propósito, postura prestadia, benefício aos outros, né? Achar uma direção e depois ter uma atividade específica. Isso pode mudar ao longo da vida, né? Menos o propósito, esse aí não pode mudar. Mas assim, a direção, as atividades, tudo bem. Mas a base profunda é o propósito, né? Então essa é a base humanizada, né, que a gente tem, que eu proponho aos meus alunos, as pessoas que se formam comigo. Né? Então, o que faz um mentor na realidade? Né? Um mentor é uma pessoa que tem colóquio com as pessoas, conversa com as pessoas, atende as pessoas, mas ela é uma pessoa que busca levar uma direção às pessoas, busca ativar um propósito elevado, né, da postura prestadia. Então, ele funciona como uma espécie de guia, ou um orientador, ele orienta, e principalmente ele inspira as pessoas. Então esse é o ponto, a inspiração das pessoas. Então esse é um ponto assim básico. Então você pode exercer isso sendo assim, por exemplo, um orientador, você pode ser um mestre, pode ser um professor, pode ser um tutor, você pode ser um instrutor, um educador, né? Não importa muito, mas você vai fazer alguma coisa para o bem das pessoas, de modo que essas pessoas atinjam maior felicidade e bem-estar na vida delas. Né? Basicamente, assim, a mentoria está ligada a isso. Mas existem várias formas de exercer a mentoria. Eu vou falar sobre isso logo mais. Né? Vamos ver quem é que pode ser mentor. Então, o mentoring e o holomentoring pode ser uma atividade de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, não importa o quanto tempo você é mentor de alguém, sabe? Então, a mentoria é algo assim que você pode exercer sem um tempo pré-definido, tá ok? Então, o mentoring, ele é uma metodologia, vamos falar assim, de transferência de um conhecimento, transferência de uma sabedoria, ele pode ser transferência das experiências que você já teve na vida, esse é um ponto também bem importante, né? Mas ele está fundamentalmente ligado a quê? A aquisição de uma nova visão de mundo, uma nova mentalidade do teu cliente. Por quê? Porque o cliente cria a sua realidade com uma visão de mundo. E se ele tem um problema, ele quer ampliar a sua vida, melhorar alguma coisa, aquela visão antiga não serve mais. Então ele precisa ter uma nova visão.
Isso é uma das ferramentas que existe dentro do mentoring. A pessoa ela pode mudar, ampliar sua visão, e deve ampliar sua visão, porque senão ela fica na mesma. Então esse é um ponto fundamental. Então essa abertura de visão, para você ter novas atividades, para o teu cliente ter novas atividades, novas formas de ver o mundo. Então, assim, basicamente o mentoring, o aluno tem como eixo o quê? A busca de uma vida pessoal e profissional mais satisfatória. Então, as pessoas que querem uma vida pessoal, uma vida profissional melhor, elas buscam um mentor, alguém que as oriente nesse sentido. Então, a mentoria ela tem aplicação em várias áreas hoje em dia na nossa vida. Ela pode ser na forma de sermos líderes, nas organizações, nas nossas relações interpessoais, melhorar as nossas relações, o que é muito importante. Fazer um processo de carreira, você gerenciar melhor a sua carreira, ter uma visão mais ampla frente a questões de carreira. Então isso é muito importante, porque o mentor ele amplia a visão para você poder realmente fazer um processo profundo de gestão de carreira, e não dentro de paradigmas antigos. Se você mantém os paradigmas antigos, você não é mentor. A pessoa ela está dentro de uma visão ainda limitada. Nós temos que ampliar a visão da própria carreira. Essa é a diferença, por exemplo, entre coaching e mentoring. Você pode trabalhar explicitamente as questões de visão de mundo com a pessoa, você pode trabalhar as questões de felicidade, e é importante que todos esses processos que o mentor faz, eles estejam ligados a uma ordem universal, estejam ligados, assim, às leis da vida. Porque quanto mais conectados nós estivermos às leis da vida, mais fácil é o processo, mais a pessoa flui e vai tudo bem. Isso a gente chama até de isomorfismo, coerência. A grande coerência do ser humano é com as leis da vida. E à medida que nós trabalhamos essa visão holístico-sistêmica, conectado com as leis da vida, não tem erro. Vai que é por aqui mesmo, porque não tem uma teoria aqui. Existem as leis universais às quais eu estou conectado. E aí as coisas fluem de uma forma assim maravilhosa. Por isso que o mentor precisa conhecer essas leis universais, ele precisa pegar os instrumentais e referenciais do sistema ISO, para poder entender esse processo e fazer com que haja coerência na vida da pessoa, que haja a maior coerência possível para a vida da pessoa. Então, quando a gente faz esse processo assim profundo com as pessoas, a gente tem uma postura prestadia com as pessoas. Então, todo o processo de Holo Mentoring, quando você está dentro dessa visão mais ampla, você vai ter sempre posturas prestadias. Ou seja, eu diria assim, para você ser mentor de pessoas, você precisa gostar de pessoas. Tem que amar as pessoas, porque senão você não vai se dar bem. Então esse é um aspecto assim, muito importante. Ok? Então, por que a gente atua como mentor? Qual é o que pode te levar a atuar como mentor? Então isso é legal. Em primeiro lugar, eu diria assim, porque é fonte de felicidade para quem gosta de pessoas. Fundamentalmente é isso. Você quer ser feliz, busca a felicidade. A felicidade ela está próxima de você. Basta tirar um pouco esse ego, esse eu, ajudar os outros, que a felicidade vem por si. Então é maravilhoso estar próximo de pessoas, ajudar as pessoas com o coração. E isso é uma fonte de felicidade assim, fantástica. É a primeira fonte de felicidade que a gente pode ter profunda. A segunda razão de ser um mentor, ele é porque pode ser uma atividade profissional. Você pode atuar profissionalmente, eu posso me profissionalizar como mentor, como aula-mentor. Aí depende um pouco do tipo de mentoria que você vai fazer, isso eu vou falar um pouco mais tarde. E outra forma de você ser mentor é que isso pode ser uma atividade prestadia, a gente já falou da atividade prestadia, mas a atividade prestadia como pano de fundo, em qualquer questão, assim, em qualquer profissão que você tenha,
você pode ter essa atividade prestadia como pano de fundo nas suas relações, né? Por exemplo, gerentes, líderes nas empresas, né? Eles podem serem mentores das pessoas e usar isso como um pano de fundo para aumentar a capacidade profissional e, obviamente, beneficiar profundamente as pessoas com as quais ele trabalha. Por exemplo, professores podem ser excelentes mentores dos seus alunos, né? Médicos, enfermeiros, psicólogos. Os psicólogos podem ser maravilhosos mentores também, os terapeutas, qualquer profissional liberal, pode ser um advogado, pode ser um engenheiro, pode ser vendedor, né? Isso você pode também praticar com amigos, com teus familiares, né? Até com desconhecidos, né? Isso aí é maravilhoso. Você pode estar sempre gerando coisas boas, mesmo para desconhecidos. Então, isso é uma forma elevada de ser um mentor secreto, né? Você está sempre gerando benefício, não esperando nenhum resultado. Então, isso assim é muito legal. Então, como é que você pratica o mentoring? Você pratica ele de um modo formal, quando você vai se tornar um profissional de mentoring. Então, você faz, né, a sua formação em mentoria, em holomentoring, né? E você vai colocar lá no seu cartão, você atua como mentor, como orientador de pessoas, né, ou como uma pessoa, né, como uma educadora, não importa muito o nome, o importante é o benefício que você dá às pessoas, né? Não importa muito a metodologia em si, o importante mesmo é o benefício que você gera. E você, obviamente, como eu já falei, né, você pode praticar isso informalmente, nas suas relações interpessoais, o tempo todo, e profissionalmente também. Então, esse é teu pano de fundo e vai te dar um diferencial, assim, maravilhoso, assim. Eu acho, assim, fantástico, né? Na minha vida pessoal, assim, eu tenho desfrutado muito, né, de poder beneficiar muitas pessoas, de N formas, assim, né? E, assim, às vezes até com taxista, sabe? Né? Às vezes o taxista fala assim, poxa, que bom que o senhor entrou no meu táxi, né? Porque daí ele fala um problema para mim, eu já dou um toque ali, um toque lá, alguma coisa aqui lá, e para ele sai super satisfeito, assim. Então isso é você fazer isso o tempo todo, né? Pode ser dar uma vez na fila, pode ser você deixar um carro passar na tua frente, né? Então você pode, né, ter essas atividades prestadias o tempo todo, assim. Isso é muito bom, porque gera alegria para a gente, né? Gera felicidade, gera bem-estar, tá? Então esse é o ponto, assim, né? Agora, eu queria falar uma coisa muito importante, né? O mentoring ou o holomentoring, ele não admite que você leve aqui atividades de psicólogos, atividades de psicoterapeutas, de psiquiatras, né? Então, a mentoria não tem nada a ver com essas metodologias já autorizadas, que já existem no mundo, não tem nada a ver com isso, né? A mentoria é você ajudar as pessoas a superar as suas questões pessoais, né, ou profissionais, e de uma forma muito adequada em cima das questões do dia a dia. Agora, se a pessoa tiver patologias e dificuldades profundas, então a gente encaminha essas pessoas, né, para um psicólogo, para um psiquiatra, para um profissional especializado, para que aí ela possa ter um atendimento adequado, porque aí sai fora, né, do campo de atuação da mentoria. Então, nós não praticamos psicoterapia, essas coisas assim, né? Embora o mentoring seja terapêutico, porque faz bem, mas ele não é psicoterapêutico. Então, essa é uma questão que precisa ficar bem clara. Esses limites são bem claros e bem estabelecidos, né? Ok? Agora, eu queria continuar um pouquinho agora em alguma outra questão, em que a pergunta é: quem são as pessoas que podem exercer o holomentoring, né, ou a mentoria? Quem são essas pessoas? Agora vem a parte interessante. O modelo básico de mentoria, ele vem do americano, assim. É a pessoa mais velha que tem experiência, que passa a sua experiência para os mais novos, tá? Então isso é uma visão muito parcial.
é uma visão americanizada, mas existem outras visões. É também essa visão, sabe? Mas muitas outras pessoas podem exercer a mentoria. Eu vou explicar como é que funciona isso, tá? Então, assim, ó, pessoas que receberam, por exemplo, um treinamento específico para aplicar conhecimentos e ferramentas básicas, né, de mentoring ISO, dentro da nossa metodologia ISO, eles podem ser mentores de outras pessoas, porque eles usam a ferramenta que é uma referência e que a pessoa utiliza para ela ampliar a visão dela, para ela mesma conseguir sair da encrenca dela. Então a gente nunca vai dizer para a pessoa o que ela deve fazer, sabe? Então a gente ajuda a pessoa a ela mesma fazer uma transposição, né, de um modo geral em questões de vida da pessoa. Agora, o que existe também é que pessoas mais jovens podem ser mentores de pessoas mais velhas. Então a gente chama isso de mentoria reversa. Isso acontece muito nas empresas, onde as pessoas mais jovens, que têm mais conhecimentos específicos dentro da área da tecnologia, por exemplo, ou algumas outras metodologias, eles fazem mentoria com os mais antigos, com os sêniores da empresa. E hoje em dia, essa mentoria reversa está tomando muita conta nas organizações. Por quê? Porque as pessoas estão mais perdidas na organização. Então não tem mais um dono da verdade, né? Às vezes o diretor também está perdido e também ele precisa conversar com as pessoas mais jovens. Então esse intercâmbio, essa busca em conjunto, né, ele faz com que haja uma força maior dentro da empresa. Isso a gente chama de mentoria reversa. É muito legal isso aí também, né? Porque hoje em dia o mundo está ficando muito complexo, está ficando muito difícil. A gente vive nesse mundo VUCA, né, que chama VUCA, né, mundo volátil, mundo incerto, mundo complexo, mundo ambíguo. Então, existe assim uma necessidade de muita troca entre as pessoas e de busca conjunta de soluções. Então, essa mentoria reversa ela é muito usada já em várias organizações. Agora, a mentoria também pode ser assim, profissional mais experiente, né, nas empresas que mentoram novos líderes, novas pessoas que foram, né, que receberam novos cargos, ou os trainees, né. Pode ser também uma pessoa que tem uma expertise específica, né, a pessoa conhece muito bem lá, por exemplo, mídia social. Então ele vai orientar novas pessoas em mídias sociais, então ele passa o conhecimento dele, esclarece, tira dúvidas. Isso também é uma mentoria, né? Então você fala de mentoria nesse sentido, né? Existem também pessoas ou profissionais, né, que são pessoas que têm já uma sabedoria. A sabedoria é muito interessante porque é algo inato em muitas pessoas. Aliás, é inato em todas as pessoas. Mas muitas pessoas já ativaram certa sabedoria, né? Eles já têm isso dentro deles, né? Uma sabedoria inata. E talvez você tenha tido um tio, um avô, um amigo, ou alguém que você considera assim um sábio, porque é uma pessoa que tem isso dentro dela, né? Ela nem fez curso de mentoring, nada, mas ela faz isso e faz uma diferença positiva na vida das pessoas. Essa pessoa talvez tenha feito uma diferença positiva na tua vida. Então, é uma pessoa, né, que é um mentor também. Agora, por exemplo, professores ou mestres das faculdades, das escolas, eles podem ser mentores dos alunos. Eles podem ajudar, direcionar na vida das pessoas, a ter uma vida melhor, a ter uma vida íntegra, sabe? Não é só dar aula em matéria, é também ser mentor dos alunos. Nossa, isso é um diferencial maravilhoso, né? Então, você pode também, digamos assim, ver que essas pessoas também são mentoras. Elas podem fazer curso ou, às vezes, é da vivência deles mesmo também. Mas é bom ter bons referenciais, bons instrumentos, amplos, para poder ter certeza das suas orientações.
né? E às vezes pessoas que deixaram um legado ao mundo, às vezes um grande escritor, né, um grande sábio, né, se a gente olhar um Lao Tse, um Siddhartha Gautama, Jesus Cristo e todo esse pessoal que realmente foram grandes sábios, Gandhi, por exemplo, também, né? Então são pessoas assim que continuam inspirando pessoas, né? Também são mentores, né? Aqueles que te inspiram, por exemplo, eles também são teus mentores. Né? Agora, cuidado com os mentores negativos. Né? Esses tempos eu vi uma pessoa aí dizendo assim, que o mentor dele era o Hitler. Eu disse, opa, calma aí, peraí. Tá? Tudo bem, ele pode ser um mentor, mas ele é um mentor negativo, ele não é um holo-mentor, porque se fosse holo-mentor, com uma visão ampla, uma visão de vida, uma visão conectada com o todo, não teria essa negatividade. Então, essa é uma diferença importante, assim, né? Então, é isso. Pessoas mais experientes, pessoas que têm notório saber, então, pessoas que podem repassar, compartilhar informações, né? Pessoas que têm grande desenvolvimento, grande evolução, né? Por si só, eles inspiram pessoas, né? Às vezes, só a presença deles, grandes mestres espirituais, por exemplo, só a presença deles já te deixa num outro estado, já te faz um bem danado. E tem também aquelas pessoas que são o quê? Pessoas super simples, lá no fim do mundo, lá no mato, não sei das quantas e tal, né? Sabe? Pessoas sem estudo, pessoas assim, são sábios, são maravilhosos, têm uma sabedoria natural, sabe? É fantástico, às vezes, encontrar essas pessoas assim. Então, eles também são mentores. Né, sabe? Então existe uma gama inteira assim, de diferentes tipos de mentoria. Mas eu também falaria desses mentores naturais, né? Então existem esses mentores naturais que têm as experiências próprias dele e vão passando essas experiências para as pessoas. Pode ser, digamos assim, numa expertise de tecnologia, pode ser num determinado conhecimento, ou você foi um empresário que agora é mentor de outros empresários. Né? Esses são mentores naturais, porque eles já têm as suas experiências. Agora, existem também os mentores formados, né, com ferramentas específicas de ampliação de visão de mundo e ajudar as pessoas nos problemas comuns que existem no mundo e nas relações humanas. Aí existem as ferramentas, né, holossistêmicas, né, do sistema ISO que o Instituto Holos fornece. Então, geralmente as pessoas mais formadas em coaching tecnicista, sabe, dentro de uma visão mais sai daqui e vai para lá, então é uma coisa assim de usar o 5W2H e acompanhar tudo aquilo em diagrama de Chicago e não sei o quê, que são visões mais mecanicistas. Esses coaches, eles não adquiriram, né, a capacidade de lidar com mentalidade, de lidar com visão, né, de humanidade e visão do ser humano. Então, esses coaches, eles não adquiriram essa capacidade de serem mentores. Lógico, tem muitas exceções, com certeza, né, existem exceções, mas normalmente, né, quem é formado numa escola mais mecanicista de coaching, ele tem muita dificuldade de ser um mentor. Agora, um mentor, ele pode ser coach, tá ok? Então, assim, o que eu sugiro, as pessoas formadas nas escolas só de coaching, então, que eles façam uma ampliação de visão, que eles busquem novas atuações, ampliem sua atuação profissional, inserindo aqui o processo de mentoring, né? E isso vai dar um diferencial enorme, porque tem a visão conjunta do mentoring e do coaching. Então, isso é maravilhoso, isso é fantástico também. Então, é uma sugestão, né? Uma sugestão que eu deixo, porque nem todo coach ele tem a capacidade da mentoria, tá ok? Então, é isso que eu queria falar para vocês. E eu também quero entrar num novo assunto aqui, ou num assunto importante, que é o seguinte, que empresários necessitam de mentoring. Quando falo de mentoring, eu estou falando também de holomentoring, tá? Então, deixo isso bem claro para vocês. Empresários necessitam de mentoring, que eu vou explicar por quê. O empresário, ele é uma pessoa
que é a identidade da empresa, né? Ele gera uma alma da empresa, ele é a identidade da empresa, né? E ele gera uma energia por toda a empresa, segundo a visão dele, segundo o nível de consciência dele. Então, se você quer uma empresa que caminhe bem, que seja fluidia, que respeite o ser humano, que tenha uma capacidade de reinvenção, etc., esse empresário, ele precisa de mentoria para quê? Para ele ter uma capacidade, né, dele se trabalhar, né, e caminhar rumo a uma excelência pessoal, a uma excelência profissional e social. Isso só através da mentoria que é possível, né? Então, ele adquire essa nova visão. E aí ele se trabalha e se torna um grande empresário e sabe lidar com esses aspectos sutis da empresa, que é o nível, né, da identidade da empresa. Então, essa é a modalidade, né, de mentoria que a maioria dos empresários e pessoas de alto nível de liderança nas organizações precisam, né? Então, o empresário não precisa de coaching, o empresário precisa de mentoring. Ele pode ter consultores junto lá que ajuda a fazer as identificações técnicas do dia a dia, mas ele precisa, como empresário, fazer uma diferença positiva na visão de mundo dele, na consciência dele. Isso é que faz toda a diferença. Empresários precisam de mentoring, tá ok, gente? E eu gostaria também de falar aqui para vocês um pouco das ferramentas holossistêmicas, né, de mentoring, né, ou pro holo-mentoring. Eu tenho muitas ferramentas, eu só cito algumas agora assim para você, né? Por exemplo, uma das ferramentas que é necessário utilizar e sempre se utiliza é uma ferramenta de ampliação de visão. Enquanto a pessoa estiver na mesma visão, a encrenca dela continua, porque ela cria a encrenca dela, cria a dificuldade dela. Então, muda a visão, muda o mundo dela. Então, isso é uma ferramenta básica. E aí existem outras ferramentas dele ter atitudes focadas ou assertivas, conectadas com a ordem universal, né? Então, isso são ferramentas também bem legais, assim, interessantíssimas. Por exemplo, a tua capacidade de conduzir, de ser proativo, de não ser reativo, né? Isso também significa a capacidade de centramento, a capacidade de gerar clima adequado à sua volta, né? Então, são ferramentas profundas. Por exemplo, o poder dimensionador, né? Por exemplo, uma pessoa que é mentorada, ela precisa adquirir a capacidade dele se dimensionar para tudo que ele faz na vida, dele ter preparo específico na vida dele. Então, isso é um poder dimensionador, é uma ferramenta, né? Que obviamente é pano de fundo para a pessoa olhar para ela e ela buscar as soluções dela. Ou o poder, por exemplo, direcionador, né? A capacidade direcionadora de uma pessoa é importantíssima. Para onde que eu vou? Né? Qual é o rumo da minha vida? Qual é o rumo da minha empresa? Para onde minha empresa vai rumar? Essa é a parte mais difícil que tem. Né? Para onde nós vamos rumar? Não é fazer as coisas acontecerem na empresa, é para onde nós vamos rumar. Né? Aí vem a liderança transformacional para o grande mundo em transformação, para o grande mundo complexo que nós estamos vivendo. Aí entra a teoria U, aí entra a emergência da sabedoria, aí entra uma série de questões importantíssimas, né, que realmente vão fazer uma diferença para a pessoa. Ou a capacidade de ter um poder gestor, né, dele ser um gestor, uma capacidade de estar centrado, uma capacidade de ter a intuição aberta, a capacidade de poder captar o que passa à sua volta e ter as ações importantes naquele momento, né? O poder realizador, que significa o que? Ter lucro nas empresas, né? De você ter uma capacidade de gerar qualidade de vida na organização, ou então poder realizador de vida pessoal. A pessoa ser realizada na vida dela. Sabe? Como é que uma pessoa vai fazer para ela ser realizada?
O que é essa realização de vida? Um mentorismo sabe, ele sabe ajudar, ele sabe colocar essas questões para a vida da pessoa, tá? Então, existem outras ferramentas que é o poder transformacional, né, de você gerar as grandes mudanças nos finais de ciclos e iniciar novos ciclos com novos modelos mentais, né, com novas questões assim, recicladas dentro da pessoa, que são saltos quânticos também, e várias outras ferramentas. Mas eu gostaria assim de encerrar esse vídeo aqui, para não ficar tão longo. Eu gostaria assim de encerrar dando uma pincelada assim, em cima da ferramenta de ampliação de cosmovisão, né? A cosmovisão, na realidade, é a visão de mundo da pessoa. Então, toda visão de mundo é uma cosmovisão. Pode ser uma cosmovisão pequena, uma cosmovisão ampla, não importa. É cosmovisão. A pessoa que reclama na quarta-feira é uma cosmovisão. A pessoa que está feliz o tempo todo, ela é uma cosmovisão também. Tá? Então, toda visão de mundo, ela gera uma realidade. Tá? Mas essa realidade pode dar problemas, por isso que nós precisamos ampliar. Então, tudo que nós vivemos, na realidade, assim, é um processo mental. Né? Então, nós sempre estamos olhando o mundo pelo nosso prisma, pelas nossas memórias, pelos nossos paradigmas, pelos nossos condicionamentos. Isso gera o quê? As nossas referências internas. Então, eu tenho referências. Eu olho o mundo assim. Isso para mim é legal. Aquele cara não serve, aquele cara não presta. Isso é só projeção da minha mente. Né? Outras pessoas não enxergam o que eu enxergo. Por isso que eu tenho o quê? Meus referenciais. Né? Ou as minhas referências internas, tanto faz. Referências ou referenciais internos. Eu olho o mundo pelo meu prisma. Né? Isso é importante. Então, nós somos os criadores da nossa realidade. Por isso que você tem referências internas, os referenciais é como se fosse um projetor, ou a tua mente projeta a realidade, né? E aí você vê as coisas do teu jeito, né? Eu coloquei aqui umas fotos aqui, você pode gostar, como pode não gostar, né? Não sei, né? Você pode achar linda uma flor amarela, pode querer derrubá-la, você gosta de Jesus Cristo, não gosta, né? Você quer, né, brigar no mundo, etc. Né? Não sei. Tá? Mas cada um vê da sua forma. Por isso que, né, eu volto a repetir que os problemas que a gente cria não podem ser resolvidos com o mesmo pensamento que os criou. A grande Einstein já falava isso há muito tempo. Né? E isso continua muito válido. Né? Nós precisamos mudar a nossa visão. Então, assim, né, uma das grandes ferramentas do ISO e do Holo Mentoring que é você ajudar a mudar a visão. Isso é recorrente. As pessoas estão presas numa visão. Então, arrebentar as correntes é você arrebentar uma visão. Né? É algo ilusório na mente, né? Mas que é forte. Então, é como se fosse uma corrente. A gente precisa derrubar isso, cortar isso e criar uma nova visão, mais isomórfica, mais coerente com a vida. Né? Por isso que eu dou um exemplo aqui de uma ampliação de visão. Então, aqui esse modelo aqui é o que? É você ver uma folha a 1 metro de distância, aí você vai ver essa folha a 10 metros de distância, aí você vai subindo, 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 você vê isso a 1 quilômetro de distância, né? Aí você vai subindo mais, você vê a 10 quilômetros de distância, a altura, né, de um avião. Então você vai ver que existem diferentes realidades. Não é uma realidade só, são várias realidades. E eu posso ver sob vários prismas a mesma realidade. Eu posso ter uma visão pequena, uma visão ampla. Quanto mais ampla a tua visão, maior é o teu nível de liberdade. Quanto mais pequenininha for a tua visão, mais preso você está e menos liberdade você tem. Então você pode sempre ter uma visão mais ampliada, mais ampliada, mais ampliada, né? E assim você vai vendo o mundo lá de fora. E se você vê o mundo lá de fora, você vai ver que, sob esse ponto de vista aqui, né, você vai ver, né, que muitas coisas não são mais importantes. Né? Aquilo que era importante deixou de ser. Né? Por isso que a gente olha o mundo de fora.
né? E você vê que o mundo tem ciclos, né? Que ele gira em torno de si, gira em torno do sol, tem o dia, tem a noite, as pessoas dormem, as pessoas acordam, né? As pessoas têm fome, daí elas comem, daí elas têm sono e por aí vai. Então você vai ver que tudo é cíclico, né? Então você vai começar a entender a vida como um processo cíclico, que tudo que começa termina, né? Isso é uma visão ampla. Então eu não tenho mais uma visão linear. Eu sei que quando algo começa, aquilo vai terminar, né? E eu vou começar a ver ciclos, que algumas coisas estão terminando na minha vida e que eu preciso começar novos. E qual é o novo que vem? Né? Então eu não tenho uma visão linear para sempre. Eu quero ser feliz para sempre, quero arrumar minha vida para sempre, agora eu vou casar e vou ser feliz para sempre. Não existe isso, né? Então os ciclos acontecem, a forma do casal se relacionar é um ciclo, depois eles mudam de relacionamento entre eles mesmos, e é um novo ciclo do casal, daí vem o filho, é um novo ciclo, sabe? Então você tem essa visão dinâmica da vida. Nunca o planeta e o universo é o mesmo a cada segundo, a empresa é sempre nova, então eu tenho a visão do novo, eu não estou mais preso ao passado. Eu sei que as mudanças vêm, não tenho resistência às mudanças, então eu vou ampliando minha visão, ampliando minha visão. Então isso aqui é uma forma, né, de lidar com a processualidade da vida, né? E assim a gente vai indo, vai, né, ampliando a visão. Então esse é um ponto muito importante, né? O mundo ele nunca é como a tua mente vê, mas é essa que vê assim. Né? O mundo não é aquilo que a mente vê, é a sua mente que vê assim, quer dizer, teus paradigmas. Então, tua vida pode ser no inferno, pode ser no limbo, né? Ou pode ser no paraíso. Né? Escolhe o que você quer. Né? Liberdade ou prisão. Né? Então, essa compreensão já vai começar a fazer uma enorme diferença. E assim existem vários outros materiais e referenciais, etc., que são holossistêmicos. Tá? Então, o importante é trazer novos referenciais para as pessoas, para os teus clientes, para que eles possam ver uma realidade nova e, né, e poder realmente serem mais felizes, mais amplos, mais tranquilos, tá? E terem maior liberdade e por aí vai. Né? Então, por isso que o Metri é maravilhoso, porque você adentra um pouco na profundidade do ser humano, né? E você vai ampliando a visão das pessoas e você também amplia a tua visão ao fazer um trabalho com as pessoas. Os dois acabam ganhando com isso, né? Por isso que a gente tem, né, no sistema ISO, a gente tem referenciais gráficos, os instrumentos são gráficos, são conectados com as leis universais, holossistêmicos, eles levam uma coerência de vida, né, coerência de atitudes. Então eu sou muito agradecido à vida, aos meus alunos que eu já tive, as pessoas que me ensinaram muito, meus mestres, porque através deles é que eu pude realmente dar um salto evolutivo e ser um elo de mudanças das pessoas. Então é isso que eu faço. Né? Eu faço com que as pessoas possam ter ferramentas adequadas dentro dessa visão para poder realmente fazer uma diferença efetiva junto às pessoas. Né? Então esse é o ponto, assim, né? Eu deixo aqui para você, né, uma frase que eu escrevi há um tempo atrás, né? Fica essa frase aqui de presente para você, de carinho, né? Agradeço muito, né? E fico à disposição para vocês fazerem as perguntas através do e-mail, né? Pode ser contato@holos.org.br, né? E aqui fica meu agradecimento, tá bom? Valeu, gente, muito obrigado.